Louvado seja Deus. Deus é Louvado ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma maneira que o irmão Tiago, também quero aqui agradecer a rica oportunidade que me foi concedida pelo pastor Cleudo. Deus te abençoe grandemente, irmão. E também a confiança do pastor. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 3, versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler somente o versículo 19, do capítulo 3 de Atos. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Isso, Deus. 3, isso. Em minha tradução diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A confirmação, hein? Confirmação, hein? É só uma breve mesmo, para não tomar muito tempo. Hoje é o dia de arrependimento, Glória a né? Deus, aleluia. E essa Glória a palavra Deus. aqui, esta passagem se trata de a passagem na qual foi feito ali um milagre, a cura de um coxo da Porta Formosa. Glória a Deus, aleluia. E um certo dia estava João e Pedro indo ao templo orar. Glória a Deus. E eles indo ali ao templo orar, na Porta Formosa, encontraram um certo homem, uma pessoa que era coxa, que era aleijada desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus, aleluia. E como de costume, este homem ele pediu esmola a eles também. É que eu falei. E Pedro e João, eles não seguiam o caminho, eles parou. E olhando neles, ou melhor, eles olhando para o coxo, fitando os olhos, disse: olhem para nós. E o coxo olhando para eles, esperando receber algo, Pedro diz: irmão, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro, pegando ele pela mão direita, levanta, e ele firma os tornozelos dos pés e começa a pular. Começa a pular, e juntamente com Pedro e João, eles entram ali no templo. E ele pulando, fica lá. Glória a Deus, glória a Deus. E depois desse acontecimento, depois desse milagre, o povo começou a fitar muito os olhos neles. Começou a ficar maravilhado com o que havia acontecido. Se maravilharam grandemente pelo milagre que havia acontecido. E Pedro, percebendo que o povo estava olhando para eles, olha e começa ali a expulsar a eles, a falar uma pregação basicamente ali. Foi uma pregação de Pedro. Glória a Deus. E Pedro começa a dizer: como podeis estar tão maravilhados? Né? Resumindo assim o que Pedro falou: se já habitou aqui na terra um homem chamado Jesus Cristo, que já fez milagres parecidos como esses, e também até muito maiores do que esses, como podeis estar tão maravilhados? E vós mesmos, o conteúdo, vós mesmos, pelo vosso pedido, pediram que o crucificassem. Vós mesmos resolveram, em vez de soltá-lo como o próprio Pilatos havia determinado, soltar um homem homicida em seu lugar. E a parte principal aqui que eu quero destacar nessa mensagem é que ao decorrer desta pregação, Pedro ele vai dizer a este povo: arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia, glória a Deus. E esta aqui é a parte principal na qual eu quero aqui destacar aos irmãos. E aqui pode-se perceber dois grandes pontos importantes. Que, primeiramente, o povo a qual Pedro e João ali estavam pregando não era um povo qualquer. Era um povo na qual ele tinha a lei, na qual eles tinham as escrituras, na qual eles tinham a Torá em sua cultura. Eles tinham conhecimento das escrituras de Deus. Era um povo na qual era chamado de povo eleito. Era um povo na qual era chamado como o povo de Deus. E mesmo assim Pedro estava pregando
Pessoas que pensam que simplesmente por estar entre o povo de Deus é cristão. Pessoas por simplesmente pensar que vir à igreja aos domingos, que vir à igreja já se torna um cristão. Pessoas que simplesmente por pensar que andar com a Bíblia debaixo do braço já é cristão. Muitas pessoas como essas, muitas pessoas desse jeito também precisam ainda de arrependimento, pois tem várias pessoas que frequentam igrejas, várias pessoas que andam com Bíblias debaixo do braço, várias pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas precisa ainda renunciar muitas coisas, precisa largar a mentira, precisa largar a desobediência aos pais, precisa largar o desrespeito aos próximos. Várias pessoas estão vivendo desta maneira. E dessa mesma maneira, esta palavra, como foi pregada a este povo, ela é pregada aqui hoje. Para que pessoas que vivem ainda uma vida desse jeito possam se arrepender e se converter. Glória a Deus. Pois o verdadeiro cristão não é um cristão com essas características que eu falei, que anda com Bíblia debaixo do braço ou que frequenta a igreja, mas um cristão que genuinamente busca diariamente viver como Cristo, o próprio Cristo viveu na terra. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. E outro ponto grandemente a se destacar aqui é que Pedro, esta mesma pessoa que está pregando, ele já foi um como estes que estão recebendo a pregação. Já foi um pecador. Já foi alguém que negou Jesus. Mas um dia o Evangelho bateu na porta do seu coração. E ele se arrependeu e se converteu ao Senhor. Glória a Deus! E o mais importante disso é que ele não simplesmente se arrependeu e converteu. O mais importante disso é que ele se arrependeu e converteu e não estagnou. Não ficou como simplesmente um cristão. Agora, graças a Deus que eu conheço o verdadeiro Evangelho, é só ir para o templo todos os dias ou todos os domingos e pronto, acabou, só viver minha vida em paz. Não, ele não se estagnou. Ele buscou espalhar essa alegria na qual ele recebeu quando se converteu para estas pessoas também, pois um dia ele esteve no mesmo lugar. E desta mesma maneira temos que ser nós também. Assim como ele, nós que já recebemos o Evangelho em nosso coração, nos arrependemos e nos convertemos, não estagnemos, não fiquemos em zona de conforto, mas espalhemos o Evangelho aos nossos colegas de trabalho, à nossa família, ao seu familiar que está precisando de uma palavra, ao seu conhecido. Espalhe o Evangelho para que ele possa estar como você está hoje, na presença de Deus. Aleluia! Não deixe essa alegria somente para você. Muitas outras pessoas poderiam sentir o mesmo que você está sentindo hoje, se você passasse pelo menos uma palavra da Bíblia para ele. Glória a Deus. Espalhe o Evangelho, glória a Deus, aleluia. Propague o Evangelho na qual vai converter, assim como ele se converteu, assim como muitos aqui, como nós se convertemos, aleluia. Que nós não venhamos nos estagnar. Muitas pessoas ainda estão no primeiro passo, precisam renunciar muita coisa. Muitas pessoas ainda precisam se converter verdadeiramente. Muitas pessoas ainda acreditam em que todos que estão na igreja são filhos de Deus, mas não é verdade. Todos que são filhos de Deus são aqueles que acreditaram em Deus, que levantaram sua mão, se converteram e até o dia de hoje permanecem firmes constantemente na presença do Senhor. Aleluia. Não é simplesmente dizer eu acredito em Deus, é dizer eu acredito em Deus e eu vou seguir Ele até o fim da minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E para quem, graças a Deus, hoje se encontra em um dia na qual já conhece o verdadeiro Evangelho, uma pessoa que já está arrependida e convertida, espalhe o Evangelho, propague a palavra de Deus, para que as pessoas na qual ainda não estão sentindo o que você sente, para as pessoas que ainda não são salvas, possam ser salvas como você é hoje. Tem pessoas no trabalho precisando de uma palavra, tem pessoas na sua casa precisando de uma palavra. Tem pessoas na sua escola precisando de uma palavra. Propague o Evangelho para essa pessoa. Se coloque no lugar dela. Você queria estar no mundo cego, sabendo que da maneira que você está vivendo, você está completamente condenado, mesmo sem saber do Evangelho genuíno
da verdadeira alegria, porque muitas dessas pessoas olham para o cristão e falam que o cristão é doido, fala que o cristão vive, fala que o cristão não se alegra, não tem como se alegrar, só vai para a igreja, vai para a igreja. Uns pensam que cristão nem come carne de porco, não pode ser feliz, mas não. Assim, quando você espalha o evangelho para essa pessoa e ela conhecer o verdadeiro evangelho, as escamas irão cair nos olhos dela e ela terá a verdadeira alegria que o evangelho pode dar, e ela passará também, assim como você, dos tempos do refrigério, dos tempos da consolação da presença do Senhor. Deus, aleluia. Deus tem meu tempo chegou ao fim para a honra e glorificação do nome do Senhor, e desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. E eu espero que em nome do Senhor Jesus os irmãos possam ter entendido a palavra esta noite. Glória a Deus. E grandemente também cada varão que tem uma oportunidade em nome do Senhor. Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade.